Chega junto, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Mais Contabilidade, Mais Sucesso. Um podcast criado para você, pequena empresária, para ajudar você a diminuir o pagamento de impostos, a economizar, a organizar as suas informações para que você possa crescer saudável, para que você possa pegar de vez o caminho da transformação digital e se adaptar a essa nova era. Estamos aqui com o Carlos Danúbio. Tudo bem, Danúbio? Tudo em paz, Zé. Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus, meu caro. Danúbio, ele foi meu colega em um MBA que a gente fez junto. Iniciei um MBA em ICMS junto com ele. O Danúbio é muito desenrolado. E o que me chamou a atenção, Danúbio, logo de início, é que você sempre foi muito participativo, você sempre perguntava, você sempre que tinha dúvida ia lá, corria atrás, tirava as dúvidas, a gente trocava muita ideia também nos intervalos. E assim, eu sempre achei você um cara muito desenrolado, cheio de conhecimento. E esse é um dos motivos pelo qual eu convidei você aqui para participar do nosso podcast. Beleza? Obrigado. A gente faz o que pode, né? Mas quando você trata de conhecimento, de legislação, principalmente da área estadual, você nunca sabe de tudo. Todo dia você aprende uma coisa nova e quando você pensa que aprendeu, tem que desaprender tudo novamente para aprender, voltar a aprender tudo do zero. Mas são os ossos do ofício, né? Então, escolhemos a profissão e a profissão tem esses desafios e a gente tem que enfrentar, né? Verdade, Danube, sabe? Eu estava refletindo um dia desse, eu não sei se foi durante a semana do menor imposto ou em algum podcast, ou até mesmo no canal do Telegram que a gente criou, para que a gente pudesse trocar algumas ideias com os empresários, com as empresárias. Mas eu refleti o seguinte: a minha raiz é a área de tecnologia da informação. Eu entrei muito apaixonado pela programação, estudei muito programação, e na área de programação, a gente tem a seguinte realidade: se você aprender uma coisa hoje e você passar 6 meses sem estudar, Isso. daqui a 6 meses você pode, com certeza estará, na verdade, completamente ou em grande parte desatualizado, defasado, deslocado do mercado. E uma coisa que eu refleti é que, pelo que a gente pode perceber, a área de contabilidade ela é muito parecida, se não igual, haja vista a grande quantidade de leis e de regras tributárias que são criadas e são publicadas todos os dias. Esse raciocínio faz sentido ou eu estou errado de alguma forma? Não, Everton, faz sentido. Então, assim, eu sempre digo que o profissional de contabilidade, ele nunca está pronto. Ele é sempre um profissional que está melhorando, aprendendo. Então, ele nunca vai chegar a dizer, eu estou um profissional pronto. Não, você tem bagagem, mas a construção é diária. Todo dia tem uma coisa nova, todo dia tem um desafio novo. E quando você pensa, é uma área que não dá para ficar na zona de conforto, não dá. Se você passar 2, 3 meses sem revisar o que saiu da legislação, ou voltar a ler o que você já acha que tem o conhecimento, com certeza que depois de 6 meses você está saindo fora do mercado, com certeza. Verdade, verdade. Então, galera, é importante você entender o seguinte: assim como a gente conversa vez ou outra, existem bons profissionais e maus profissionais em todas as áreas. Danúbio, eu até conversei aqui com a galera em outro momento, que certa vez eu assisti até uma reportagem no Fantástico, onde um camarada chegou lá com a perna quebrada, a perna esquerda quebrada, e o médico foi e fez a cirurgia na perna direita. Né? Então, assim, É é que um ele era um médico de exemplo. direito, né? Ele era É um médico só complicado. da perna direita, né? Da esquerda ele não sabia fazer. Pois é complicado. Aí eu associei isso, eu utilizei esse exemplo para comentar que existem bons profissionais e maus profissionais em todos os setores, em todas as áreas. E como não poderia deixar de ser, na área de programação também e na área de contabilidade também. E uma coisa, Danube, que eu sempre procurei destacar
é que quando uma empresa ela contrata os serviços de um escritório de contabilidade que não presta serviços de qualidade, digamos assim, essa empresa ela acaba tendo muito prejuízo, né? Porque ela acaba pagando impostos em duplicidade, ela acaba correndo o risco de pagar multas todos os dias, porque as informações que muitas vezes a pessoa que está utilizando, lançando notas fiscais, essas informações, elas muitas vezes contêm erros, e se o serviço não for de qualidade, esses erros eles passam completamente despercebidos para o fisco. E o que eu costumo dizer é que as empresas, é que os contadores e as contadoras são, são, vamos dizer assim, os sócios, são como sócios das empresas. São os profissionais que podem conduzir as empresas ao sucesso ou a um grande prejuízo. E eu até escrevi um livro eita, cara, eu acabei esquecendo o título do livro. Como escolher um escritório de contabilidade aliás, como escolher um escritório de contabilidade nota 10 em tempos de transformação digital. Onde nesse livro, um dos pontos que eu digo, que eu deixo claro, é que um contador, uma contadora, demonstra qualidade, um dos indícios que demonstram qualidade no serviço desse profissional é a qualificação desse profissional, né? Ele está estudando frequentemente, está se atualizando, está conversando com os colegas. Se sim, isso é um bom sinal, é um bom indício. Se não, isso talvez não seja um indício muito É bom. alguma coisa errada, né? Verdade. E no seu caso, Danube, no caso do Danube aqui, pessoal, eu encontrei em um curso de contabilidade, né? Isso é um excelente indício e indico fortemente o Danube, os serviços dele, porque assim, em todas as vezes que eu precisei, que eu liguei para ele, que eu fui com dúvidas, fossem essas dúvidas via telefone, via WhatsApp, ou até mesmo nas conversas que a gente tinha, nas conversas informais durante aquele MBA, ele sempre demonstrou muito conhecimento. E o simples fato de ele estar cursando, de ele ter cursado um MBA, já é um indício muito forte, né? Danúbio, meu caro, antes de a gente iniciar, a gente teve uma boa conversa agora, mas antes de a gente adentrar aqui no nosso podcast, nas nossas perguntas, você poderia nos contar um pouco da sua qualificação e do seu trabalho, do seu escritório de contabilidade? É, eu sou formado em contabilidade pela Universidade Valor Araújo, que se formei em 2014. Após me formar, eu fiz especialização em auditoria e controladoria, e a última especialização que eu fiz de ICMS, maldito ICMS, nunca aprende, né? E assim, eu sempre participo de curso, quando tem curso direcionado à área, na nossa região, ou às vezes até mesmo online, eu gosto de participar, porque assim, você vai participando, vai adquirindo conhecimento. Já participei de alguns cursos em que o conteúdo praticamente eu sabia quase praticamente tudo, já tinha visto aquilo tudo, mas às vezes uma pergunta de um colega faz toda a diferença. Ele conseguiu notar um detalhe que você não conseguiu. E aquilo ali, às vezes, o curso, só aquela simples pergunta, aquela simples dúvida, pagou todo o curso, todo o período que você ficou lá, deixou de estar com a família, deixou de estar em casa aproveitando o feriado, o final de semana, você tem esse custo de você não estar com a família, perdendo feriado, ou até mesmo no final de semana, mas tem essa vantagem, né? É compensador quando você vai atrás de conhecimento e tem essas pequenas dúvidas. E eu sempre digo, você aprende mais com os colegas, discutindo com os colegas, do que mesmo lendo a legislação. Quantas vezes eu já li a legislação e achava que era aquilo, já tinha praticamente a certeza, mas aí discutem com outros colegas e dizem, não, mas tem esse outro lado. E aí, com duas cabeças pensando, chegava a um consenso e como é que se diz, uma resposta mais assertiva, né? Mas
Assim, eu sempre digo que contador, mais uma vez, nunca está pronto. Ele sempre é estudando, estudando, e quando aquele que se acha que está pronto, pode ter certeza que ele está saindo do mercado já. Porque é Verdade. uma profissão que demanda muito, demanda muito a dedicação, o estudo, o preparo. E assim, é uma profissão que eu particularmente gosto porque não deixa você na zona de conforto. Você sabe que o ser humano tem, quando ele começa a adquirir algum tipo de conhecimento, alguma bagagem, ele começa a ficar na zona de conforto. E como é que se diz, essa imprevisão na profissão, hoje é uma coisa, mas amanhã não é, deixa você, como se diz, todo tempo ligado. E essa é a vantagem da profissão. Então, vamos batalhar e sempre procurar mais conhecimento. Nunca é demais, né? Verdade, meu cara, verdade. Show de bola. Qual é o nome do teu escritório mesmo, por favor? Eu trabalho em HM na contabilidade. Hoje, eu entrei lá, eu fazia o trabalho externo, fazia o trabalho de contínuo e me interessei em aprender a parte do setor fiscal. Pouco, 2, 3 anos depois que eu entrei no escritório, eu passei a trabalhar internamente só no setor fiscal e de lá eu venho militando. De lá para cá, eu venho aprendendo algumas coisas, errando algumas outras, achando que já sabia, mas na verdade não sei. E no decorrer do tempo, curso, palestras, lendo livro, muita legislação, trazia e ainda traz muita legislação para casa, porque no dia a dia lá no escritório tem o serviço, tem o trabalho manual, o atendimento ao cliente, e à noite passa até 10, 12 horas, dependendo do decreto e da época do ano que o decreto sai, você passa altas horas cada noite estudando. Principalmente agora no final de ano, que o Estado gosta de criar um decreto no final do ano, que é para dar aquela animada, né? Verdade. E essa questão de estudar decreto que o Danúbio está falando, ela é extremamente importante porque, assim, frequentemente são criadas e publicadas novas regras tributárias. Então, se você é um profissional da contabilidade e você não tem o hábito de ler frequentemente, de estar procurando essas informações frequentemente, pode ser, inclusive, que mais dia menos dia seja criada e publicada uma lei que traga um benefício fiscal para a empresa que você presta serviço, ou se você que está ouvindo é um empresário, uma empresária, seu contador pode ser que seja publicada um benefício fiscal e a simples falta do hábito da leitura faz com que esse benefício fiscal acabe passando despercebido e você acaba deixando de aproveitar essa facilidade, esse benefício, não é verdade? Isso. Uma vez eu li um artigo que foi feito um levantamento de todas as normas que tem no país. E existiam 11 milhões de regras tributárias diferentes. Então, é humanamente impossível você conseguir assimilar tantas normas. E o pior, não é só os 11 milhões, é 11 milhões e todo dia sai mais um bocado. Agora, imagina aí você acompanhar esse monte de legislação, é humanamente impossível. E eu fico imaginando as pessoas que desenvolvem o sistema, que tem que adequar o sistema para aquela nova legislação. Para a gente ter uma noção, agora com essa pandemia, o governo editou um monte de normas, que aí, de manhã o presidente dizia uma coisa, meio-dia ele dizia que não era aquilo, o ministro dizia que ia fazer uma coisa, depois voltava atrás, saiu uma portaria, você lia a portaria, quando você passava para o cliente aquela portaria para ir fazer daquele jeito, que o procedimento é daquele, voltava atrás. Não, não é bem assim. Então, imagine aí a prova de fogo que a gente fez nesse período, tanto a gente contadores como o pessoal de sistema, para adequar isso, porque hoje todas essas informações que são passadas para o fisco são através de sistemas. Né? Não dá aquela questão de você fazer aquela coisa manual, no papel, não existe mais, tudo é eletrônico. E aí tem que se ajustar esse sistema, entender a norma, o que é que o legislador quis fazer, aplicar com que ele escreveu, transformar isso numa linguagem para mandar para o fisco do jeito que ele quer, da forma que ele quer, porque ele faz a legislação e diz, eu quero dessa forma. E aí
fica aí o contribuinte de um lado, o contador do outro, e o pessoal do sistema lá, todos os três batendo cabeça para entregar a informação, porque ele simplesmente quer e a gente não tem o que fazer, tem que atender. E aí essa inconstância na legislação é que deixa as coisas um pouco mais complicadas. Mas é o regime, é o regime do país, é a norma que está em vigor, então não tem o que fazer. Como se diz, lei não se discute, só cumpre. Depois é que você vai questionar alguma coisa, né? Verdade, meu cara. Danúbio, cara, a gente nem começou ainda a entrar nas perguntas, mas eu vou parar por Tá aqui. pulando. Enquanto você estava falando aí, eu já estava pensando mil coisas aqui, lembrando de algumas coisas que a gente conversava na época do MBA. Mas não, depois a gente conversa. Se for conversar desse assunto aí, a gente passa dias e dias, não falta não. Verdade. Bom, mas vamos lá. É, eu não sei se eu já falei, mas para você que está assistindo aqui esse vídeo, o tema principal aqui do nosso vídeo será contabilidade nas pequenas empresas, desafios e soluções. E a primeira pergunta que eu tenho aqui para o Danúbio é: quais os principais passos para criar uma empresa? Pergunta complicada, bem complexa de você responder. Mas, assim, toda pessoa quando vai abrir uma empresa, ele tem aquele desejo, né? Aquele desejo de ou virar um empresário, ou trabalhar para ele, como se diz, surge da necessidade e do desejo dele de empreender. Então, o que é que você diz? Do desejo e do sonho. Então, antes de você abrir uma empresa, é bom que você veja o que é que você quer fazer, qual a sua realidade, onde você vai se encaixar, para que esse sonho, 2, 3 anos depois, não vire um pesadelo, porque em muitos casos vira. Porque você entra com aquela empolgação, acha que quando você está abrindo, lógico que você torce para dar certo, mas antes de você abrir, empreitar, para isso é bom você conhecer onde você vai se meter, porque é uma coisa bem complexa, muita coisa que você não está acostumado, você vai ter que adotar. Algumas tecnologias que hoje são necessárias, se você não dominar, você vai ter que passar a dominar. E assim, você teve o desejo de empreender e realmente quer fazer, o primeiro passo é que você tem que definir o que é que você vai vender, qual é o produto, certo? Aí, depois que você define qual é o produto, qual a atividade, aquele produto está totalmente relacionado com a atividade. Posteriormente, antes de chegar e bater o martelo, como se diz, e abrir a empresa, é bom você sentar com o contador e dizer, olha, eu pretendo abrir uma empresa nessa sistema, como é que você vai abrir a empresa? É uma sociedade? É uma empresa individual? É uma EIRELI, que exige um capital elevado? É uma unipessoal, que é uma nova modalidade de empresa? Então, você vai sempre escolher qual a melhor forma de abertura dessa empresa. E aí, antes de abrir essa empresa, você primeiro precisa saber o maior emaranhado, que é a parte tributária, que esse é o que pega muitos empresários, acha que desprevenido. Ele acha que vai ter uma tributação e quando chega é totalmente diferente. Então, você tem que saber qual é o regime tributário do que você vai escolher. Aí o regime tributário, hoje a gente tem Simples Nacional, a gente tem lucro presumido, tem lucro real. A maioria das empresas, acho que 90% das empresas do país são de Simples Nacional. Mas isso quer dizer que o Simples Nacional é mais vantajoso? Não necessariamente. O lucro presumido pode ser mais vantajoso em algumas situações e até mesmo o lucro real. Então, digamos, vamos fazer a seguinte situação. O microempreendedor individual, que é uma empresa do Simples, é uma microempresa, para quem geralmente foi criado para aquele pessoal que é autônomo, que era ambulante, vendedor de pipoca, vendedor de picolé, para quem realmente é pequeno. O Simples Nacional é realmente para quem é pequeno. Se você não é pequeno, não tem essa intenção de ser pequeno, ele já tem uma perspectiva que vai ter uma receita considerável, então não seria, de primeiro modo, o Simples Nacional seria tão vantajoso. O Simples Nacional é vantajoso, assim, de início, para duas situações. Para aquelas empresas que têm uma folha de salário
relativamente alta em comparação com o seu faturamento, e que tem a tributação tributada, que a gente chama de tributado de ICMS, porque no Simples Nacional, os dois impostos que mais fazem a diferença para no Simples e não para no Simples são esses dois impostos, ICMS e INSS patronal, porque, digamos, você diga, eu tenho uma mercadoria que é tributado 18%, se tu não é do Simples Nacional, tu vai pagar, destacar 18% na tua venda. Tem um crédito da entrada, lógico, mas a carga tributária é 18%. Se tu tem uma folha de salário alta, se tu não é do Simples Nacional, em cima daquela folha de pagamento, tu vai pagar 26,8% de INSS patronal. Em cima da retirada do Prolabore, tu vai pagar 20%. Então, quando você vai abrir empresa, você tem que ter tudo isso em mente. Olha, meu produto vai ser esse, eu vou vender eu vou ter esse produto, aí com o produto que você vai vender, você baixa a atividade compatível com a venda daquele produto, e depois você vai para o regime tributário. Muitas vezes a pessoa diz, não, bota no Simples, porque o Simples é simples. O Simples de Simples não tem nada. Ele só tem nacional, e faz jus ao nome, só tem o nacional, porque de Simples ele não tem nada, ele é muito complicado. Como os demais regimes. A pessoa diz, mas qual é o regime melhor? Para mim, assim, não existe um regime melhor. Existe menos ruim. Aí, nesses três, menos ruim é que você tem que achar onde vai se encaixar. Então, quando você vai abrir a empresa, o bom é que você faça primeiro um planejamento tributário, para saber, e é nesse planejamento tributário que vai ser o contador, vai lhe orientar, vai perguntar a você qual a média de faturamento que você vai ter, qual a sua folha de salário, qual é a quantidade de prolabore que você vai tirar. Então, qual é seu produto? Porque, assim, a gente sabe que a maioria das empresas é do Simples Nacional, mas tem alguns produtos que você vende que tem isenção de ICMS, que não é vantagem para o Simples. Eu já vi alguns casos de empresas que vendiam produto isento de ICMS, tinha uma folha de pagamento relativamente baixa e pagava no Simples. Quando ele fosse para outro regime, ele não pagaria ICMS, a folha de salário ficaria, a GPS sobre a folha de salário ficaria baixa, e os outros demais impostos ficaram, quando juntasse todos esses impostos no lucro presumido e no lucro real, ficava mais baixo do que ele estava pagando simples. Então, é todo esse planejamento que você tem que fazer, tem que conhecer. Eu gosto muito de uma série do History que tem lá, que chama de sócio. E ele é um investidor que a gente chama aqui de investidor anjo. Ele diz o seguinte, que numa empresa ele tem que ter três principais pontos. É o produto, você precisa ter um produto que o seu cliente queira comprar, você precisa ter pessoas para lhe auxiliar, né, nessa empreitada, e terceiro, você precisa ter processos, que é os processos internos da empresa, o relacionamento com o cliente, a tecnologia que você vai usar para vender aquele produto, o sistema, tudo isso. Então, abrir uma empresa não é tão simples como parece, né? Tem muito. O que acontece que muitas empresas, algumas pesquisas do Sebrae e do IBGE apontam que as microempresas, quase 20%, 40% delas, fecham após 5 anos, justamente por isso. Faltou aquele cuidado de olhar, ei, para onde é que eu vou? Para onde é que eu quero? É o meu regime mais confortável? E aí, como é que eu vou tributar essa mercadoria? Como é que eu vou tratar a relação de funcionário? Quantos funcionários eu posso ter? Quanto eu tenho capacidade de pagar? Então, todo esse é um planejamento que você tem que ter feito previamente, antes mesmo de abrir a empresa. Porque é como você tem que fazer tipo uma escada. Eu estou nessa situação e eu quero ir passar para essa outra. Então, para me passar para essa outra, eu tenho que fazer todo o processo de adequação, não simplesmente ir já de imediato, né? As pessoas têm hoje, principalmente com a cultura que tem em redes sociais, a cultura do sucesso, vai, uma pessoa abriu uma empresa ali e já está ficando milionário. Não é assim. Ali são poucos. Daqueles que abriram uma empresa e conseguiram ficar milionário em 2, 3 anos, são uma exceção, é um Facebook da vida, né? A maioria é batalha, é luta. Né? Você, para chegar ao nível de abertura de empresa, é um processo muito tem que ser elaborado com muito cuidado, precisa ter a certeza e outra coisa.
precisa ter a consciência que vai precisar batalhar muito, trabalhar muito, trabalhar muito mais. Muitas vezes algumas pessoas vão abrir uma empresa e dizem, não, eu vou abrir uma empresa porque eu consegui trabalhar. Ora, menino, você vai trabalhar que nem sabe que vai abrir uma empresa. Né? Mas, depois de passar Verdade. todo esse processo, aí é um processo normal que o escritório de contabilidade faz o processo de abertura da junta comercial, depois vai esse processo aberto na Receita Federal, e no faz e, inclusive, no município. Sempre que você faz, por isso que a gente orienta, sempre que antes de abrir a empresa, já aconteceu lá no escritório, o cara chega lá no escritório empregado para abrir a empresa. Depois que a gente mostrou tudo que ele ia passar, ele desistiu, ele disse, não dá, vamos deixar para depois. A gente às vezes fica até com medo de dizer o que é que ele fica com um pouco de receio de dizer para não ferir aquele sonho, porque a pessoa chega lá com o sonho de abrir, de empreender, mas a gente muitas vezes tem que dizer a realidade, para depois, quando chegar lá na frente, não era isso que eu queria, eu não pensei que era assim, então é melhor você saber para onde vai, para onde é que está indo, para já saber que decisão vai tomar, e que é uma decisão séria. Muitas pessoas acham que empresa não é coisa séria, né? O Estado vai ser teu sócio majoritário, porque a grande questão é você abre a empresa, mas a empresa não é sua, você é apenas um sócio. Do outro lado tem o governo e do outro tem a sociedade. São três pessoas participando. E você tem que agradar os três. Né? Verdade. Danúbio, é engraçado. Engraçado não. É curioso o fato como a cada ano que se passa, fica mais complicado para as pessoas colocarem, montarem ou criarem empresas. Se a gente voltar a uns 30 anos atrás, a gente ia perceber o seguinte: para montar uma empresa, para criar uma empresa, bastava que você soubesse comprar e vender. Isso. Né? Bastava você, eu vou comprar por R$ 100 e vou vender por 120, e basta eu aplicar essa mesma lógica em todos os produtos, essa mesma margem de lucro, vamos dizer assim, em cima. Isso. De lucro, né? Que não é lucro. E vamos em frente. E de fato dava certo. Só que hoje em dia é muito mais complicado você montar uma empresa. Hoje em dia, para qualquer pessoa que queira criar uma empresa, é necessário ter conhecimentos em administração. E eu não estou nem falando dessa administração antiga, de comando e controle, que manda quem pode, obedece quem tem juízo, essa frase muito conhecida da gente, né? Isso já ficou no passado. Não existe mais hoje você montar uma empresa com manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso é questão de chefia. E o mundo de hoje, ele tá dispensando chefes, e o objetivo, o desejo do mundo de hoje são os líderes, né? O chefe, tem uma frase bem interessante que diz assim, chefe domina e líder influencia. Então você tem que entender também de pessoas, você tem que conhecer as pessoas que estão na sua equipe, quais são os desejos delas para as próprias vidas delas, se esse desejo está alinhado com a sua empresa. Você tem que conhecer de marketing, e também não é mais aquele marketing antigo, agora é um marketing atual, é um marketing digital, é um marketing de conteúdo, onde em vez de você fazer anúncios, compre, promoção, compre 3, pague 2, isso não existe mais. Ou você conquista as pessoas através de conteúdo, através de dicas que você entrega através da internet, e você atrai essas pessoas através da internet, ou se você depender unicamente do meio físico, você também não consegue mais atrair muitas pessoas. Você não consegue mais atrair pessoas o suficiente para você ter uma boa quantidade de vendas e, como consequência, muitas vezes uma boa margem de lucro. E também, da mesma forma que antigamente
os empresários e as empresárias não precisavam conhecer de contabilidade, hoje, ou essas pessoas aprendem ao menos a contabilidade fiscal básica, ou elas vão se prejudicar e muito. Porque, sinceramente, eu não consigo enxergar como é que, no lado da empresa, a pessoa não se preocupa com nada, não se preocupa em corrigir o NCM, não se preocupa em se na hora que ela está dando entrada numa nota fiscal, se ela está convertendo o CFOP corretamente, se ela está convertendo o CST corretamente. Ela não se preocupa se ela cadastra o mesmo produto uma vez, duas vezes, três vezes, quatro, e ela joga isso para a contabilidade e espera que a contabilidade resolva magicamente o instalar de dedos, espera que o contador adivinhe que no meio daqueles 100 mil produtos, tem 2 produtos que estão com cadastro repetido, não tem condições. Então, na minha visão, eu não sei se eu estou errado, mas na minha visão, ou as empresas, elas conhecem ao menos o básico de contabilidade, ou elas vão ter muito prejuízo, tanto em forma do pagamento de impostos em duplicidade, quanto em forma do pagamento de multas. Eu estou enganado ou esse raciocínio está correto? É correto, é. Assim, mas aí, assim, eu sou muito de ver a questão também da área do lado do empresário. Veja bem, há 20 anos atrás, para você emitir uma nota fiscal, olha ele pode passando aqui, acho que deve ter alguém fazendo umas preservadas por aí. Bota ver. Aí, assim, eu sempre procuro ver a questão do empresário, certo? Vejamos, há 20 anos atrás, para você vender uma mercadoria, você pegava o quê? Pegava um bloquinho de nota. Há 20 anos atrás, né? A nota fiscal começou em 2005, a gente começou a pandemia em 2007. Você para emitir uma nota fiscal, você chegava lá, é uma blusa, aí você anotava uma blusa, R$ 10, que é barato, digamos que era barato, pronto, era tirada a nota. Hoje, para você tirar uma nota fiscal, você precisa saber a descrição não pode ser blusa, só blusa, porque é uma descrição muito genérica. Pode ter blusa de todo tamanho, pode ter blusa de todas as cores, e uma cor vende mais do que a outra. E aí você precisa saber qual é a cor que vende mais, para comprar mais dela e comprar de menos da que vende menos. Você precisa saber da NCM, você precisa saber se aquele produto é nacional, se ele é importado, se ele foi importação direta, se ele foi adquirido no mercado interno, se ele tem conteúdo de importação menor do que 40% ou maior de 40%. Você precisa saber se ele tem SEST, se ele é sujeito à substituição tributária, se ele for sujeito à substituição tributária, você precisa saber se é por KNAI, se é com convênio protocolo, se é com margem de valor agregado, se é sem margem de valor agregado. É uma gama de informação. Agora você imagine, você está lá na sua empresa, você é empresário, um monte de coisa para fazer, porque lá você não administra só a empresa, você administra as vidas, seus funcionários, cada funcionário é uma família, ele tira o sustento daquele ali, ele precisa dar a segurança para o funcionário, para ele desempenhar a função da melhor forma, trabalhar melhor, não aquele massacre de dizer, não, você tem que trabalhar, mas eu acredito que quando o funcionário está mais, como é que se diz, mais adequado, mais tranquilo na sua função, ele vai desempenhar melhor. Agora você imagina aí, um empresário na sua empresa com 10 pais ou mães de família. E aí ele tem que saber que no final do mês ele tem que pagar aquela conta, aquela funcionária, ele tem que pagar porque a família dele depende daquele dinheiro. Ele precisa pagar os impostos, recolher para o Estado. Ele precisa também dar atenção à família dele. Então agora imagine tudo isso, você comprar, vender, obter lucro, e ainda tem que pensar nisso, né? Então é muito complicado, mas aí assim, você precisa, o empresário precisa se atentar a isso, porque eu sempre digo, se o empresário conhece sua atividade, ele pode pegar um contador ruim, que ele vai identificar na hora que o contador não está desempenhando suas funções do jeito que ele quer, por quê? Porque ele conhece, certo? Da mesma forma, se o contador pega um empresário que não tem conhecimento, ele vai ter duas opções. Ou ele fica com aquele cliente e tenta
aos poucos, conscientizar que ele precisa se melhorar, que ele precisa fazer, ou simplesmente diz, olha, eu não consigo te atender porque não dá, eu não posso ficar. Então, é muito complicado, ser empresário, porque tem uma gama de informações para você se preocupar. E aí eu sempre digo, você precisa, o empresário tem que ter o quê? O empresário tem que se preocupar em uma coisa, em administrar a empresa. Só isso. Ele precisa se preocupar em administrar a empresa. É isso que vai fazer ele crescer e vai manter ele no mercado. Parte burocrática tem que entender, tem que ter pessoal de contabilidade, com advogado, e a parte operacional, que é essa questão, tributação, CFP correta, emissão de nota fiscal, contagem de estoque, isso é com funcionário. E aí é onde tem a grande deficiência muito nas empresas. É o funcionário capacitado, gente qualificada para fazer aquilo. Então, o empresário é aquela velha coisa que eu disse, precisa de três coisas: produto, pessoas e processos. Então você precisa ter um bom produto. O fato de ter só um bom produto não quer dizer que você vai ter sucesso. Você precisa ter os três. Você precisa ter pessoas capacitadas dentro da sua empresa para ajudar você a manter aquele negócio, porque não dá para levar tudo só. E o terceiro tem que ter processo. Como é que eu vou fazer cada coisa dentro da minha empresa? Se você o funcionário tem que ter a convicção de que eles, olha, para você tirar esse lápis para colocar aqui, você não pode simplesmente pegar e fazer isso, você tem que fazer isso, fazer essa volta. Mas aí o funcionário precisa entender por que é que eu preciso fazer essa volta. Né? Porque não é só o fato. E aí, muita coisa depende não só do empresário, mas do funcionário também. Ele diz, mas por que é? Porque eu sempre digo, o conhecimento é para você engrandece a empresa que você está trabalhando e engrandece também você. Conhecimento para onde você for, você leva. Né? Mas são os nossos ofícios, né? A dificuldade do dia a dia. Mas assim mesmo, vamos para frente, tocar a bola para frente e ver o que dá. Né? Mas é muito complicado se você for ver o lado do empresário, realmente é muita coisa. É muita coisa para ele, e é muita responsabilidade também. Né? Não é fácil você estar lá vendendo uma mercadoria e por algum equívoco que ele teve, ele pagou uma multa, deixou de pagar um imposto, né? Ele está em dificuldade, não consegue pagar o funcionário, então é complicado. É verdade. Danúbio, enquanto você estava falando aí, eu estava pensando aqui, aparentemente, a cada tempo que se passa, fica mais difícil para as pequenas empresas, porque veja, se a gente se basear só na parte de contabilidade, a gente vai entender o seguinte: quanto maior for a empresa, mais colaboradores essa empresa Isso. poderá contratar. Quanto mais colaboradores ela puder contratar, mais ela vai poder delegar a responsabilidade de aprender coisas. Dentre essas coisas, vamos colocar por enquanto a contabilidade. Isso. Então, veja, eu sou uma empresa média. Então, eu posso contratar, em teoria. Eu não estou nem dizendo que eu vou contratar, porque você conseguir encontrar mão de obra qualificada já é um outro desafio. Mas digamos que eu tenha, né? Mas digamos que eu tenha o dinheiro suficiente para isso, né? Eu como gestor, eu posso cuidar da estratégia da empresa, dos objetivos da empresa, e eu posso contratar uma pessoa que seja responsável pela parte fiscal básica, uma pessoa qualificada que vai dar entrada nas notas fiscais, que vai cadastrar os produtos. Eu posso contratar uma pessoa qualificada que vai ficar por conta do marketing. Eu posso contratar outra pessoa qualificada que vai ficar responsável por outro setor, como, por exemplo, o atendimento ao cliente. Então, para cada setor diferente, eu posso contratar um profissional diferente que tem conhecimentos e habilidades diferentes. No entanto, quanto menor a empresa, menos recursos essa empresa terá, né, para contratar pessoas profissionais qualificados de diferentes áreas
E quanto menos profissionais qualificados essa empresa conseguir contratar, mais essa qualificação terá que ficar concentrada na cabeça, vamos dizer assim, do dono ou da dona. Então, se você só conta com você, você é um pequeno supermercado, por exemplo, e é você e sua esposa, ou você e seu marido, e, cara, você vai ter que aprender contabilidade, você vai ter que aprender marketing digital, você vai ter que aprender estratégia. Então, isso é um desafio intelectual. Aquelas empresas que o dono, ele é o comprador, o vendedor, o faxineiro, o entregador, o administrador, É, tem é muito disso. verdade. Principalmente porque, como se diz, todo mundo, ninguém nasce grande, né? Não são aquelas empresas que fazem fusões que já nascem enormes, mas a maioria dos réis mortais como a gente nasce pequeno. E aí, como você falou agora há pouco, há 30 anos atrás, era mais fácil, tinha essa facilidade. Por quê? E a questão de você se preocupava muito com comprar e vender. As informações e as obrigações acessórias, e mesmo a burocracia, eram menos, né? Mas hoje, para você abrir uma empresa, você ser um empresário, por menor que seja, até o MEI, tem algum nível de complexidade, né? Mas aquele empresário que começou agora, que é pequeno, que não tem capital para contratar pessoas capacitadas, ele não tem que fazer. Ele tem que absorver, ele tem que lidar, ele tem que entender do produto, ele tem que entender da legislação daquele produto. Ele precisa saber, principalmente aqui no nosso estado, no Ceará, que tem a famosa carga líquida, né? A substituição pela quinol, que ali é uma loucura. Quer dizer, você é um empresário que está num daqueles decretos de substituição tributária para quinal, ele começa a ganhar dinheiro no momento da compra. Né? Se ele comprar, quando ele vai comprar, ele tem que saber, aquela mercadoria tem que ir, esse fornecedor tem que ir, esse fornecedor é do simples, esse fornecedor está onde? No sul, no sudeste, e a mercadoria importada. Então, cada uma dessa informação afirmativa tem um reflexo lá no final, quando ele chega o imposto lá na fronteira para pagar o ICMS, a tributária. Então, imagine aí você pegar um empresário que tentou, mesmo sendo pequeno, tem um nível de complexidade muito alto. E você tem que estar atentar nisso aí, porque eu começo a ganhar dinheiro aqui. Se eu comprar do fornecedor errado, ou a mercadoria errada, ter uma mercadoria nacional e eu comprar importada, ele já vai ter um reflexo. Né? Então é muito, muito complicado para você absorver. Mas quem é pequeno, infelizmente, não tem que fazer. Tem que militar, tem que perguntar, tem que procurar o escritório de contabilidade, contador, para se pedir a orientação. Eu sempre digo que o escritório de contabilidade, o melhor parceiro que você quer ter é seu contador. Ele entende da sua empresa, ele entende do seu produto. Então, vá lá, converse com ele lá, ele está lá para ajudar, porque eu sempre digo assim, da empresa vive o empresário, vive o funcionário e vive o contador. O advogado, às vezes, também. Então, todo mundo vive da empresa. Então, o principal objetivo de todas essas pessoas é manter a empresa aberta, que aqui não tem todo mundo. Às vezes, às vezes tem uns questionamentos, a gente questiona com o empresário, às vezes ele fica umas conversas que ficam um pouco complicadas, porque é justamente isso, a gente quer a empresa, o benefício da empresa. Às vezes a gente vai até de encontro com o próprio dono da empresa e o cara diz, não, eu sou dono da empresa. Não, mas não é assim. A empresa é sua, mas o que interessa para o governo é a empresa, não é ela que está gerando emprego, é ela que está gerando renda e é ela que está gerando riqueza. Né? Mas para o pequeno empresário, realmente hoje é muito, muito, muito complicado. É uma gama de obrigações e tecnologias, marketing, que tudo ele tem que fazer. E é muito, muito puxado, mas é o que? É a era que vivemos, né? É verdade. Isso, isso me lembra uma coisa, Danúbio. Isso me lembra da importância disso que a gente está fazendo aqui nesse momento.
Nesse momento, nós estamos compartilhando conhecimento de contabilidade com as pessoas, com as pequenas empresas. Isso. Isso é muito importante. Eu não sei se a tua realidade é diferente ou se você tem uma percepção diferente disso. Mas aqui na minha realidade, a grande maioria, pelo menos dentro da minha percepção, a grande maioria dos empresários, eles não têm conhecimento em contabilidade, Isso. né? E eles não têm, Danúbio, um diálogo, muitas vezes não tem um diálogo junto com o escritório de contabilidade, não conversam. Muitas vezes, antes de fazer uma compra interestadual, por exemplo, o contador poderia aconselhar a fazer essa compra de uma melhor forma, de forma que Isso. o empresário economizasse no pagamento de impostos e, a empresa não pergunta, ela não pergunta antecipadamente para o escritório de contabilidade. E quando essa compra chega lá no escritório de contabilidade, eu já vi muitos contadores olhando e dizendo assim: ó, fez besteira. Eu estou vendo aqui que poderia ter comprado de outro estado. Mas não me perguntou, eu também não vou atrás mais, não. Já passou, né? Isso. Aí, em muitos casos, falta a iniciativa. Lá, sempre que sai um decreto, eu já fiz eu faço fiz com meus clientes, eu pego o decreto e faço uma planilha. Faço uma planilha e mostro para ele, olha, se tu comprar de um fornecedor de tal região, tu vai pagar tanto. Se for do simples, tu vai pagar tanto. E eu vou fazendo as cargas líquidas que ele vai pagar. E aí, embaixo, eu faço como é que faz a rotina de cálculo. Você vai pegar o valor da mercadoria, mais o valor do frete, mais o IPI, se tiver, vai agregar a margem de valor agregado se tiver e aplicar uma dessas alíquotas. Aí, quando você for comprar, a primeira coisa que você tem que ver com o seu vendedor é se encaixar a mercadoria numa dessas situações, dessa planilha, dessa tabela que ele passei. Se ela é do Simples Nacional, se a mercadoria está IPI, se a mercadoria é importada, se de onde é que vem a mercadoria. Então, toda vida que sai dessa forma, eu faço um planejamento para aquele segmento que tá sendo impactado, para ele ver como é que faz. E eu também, assim, eu sou de muito ensinar, porque eu digo assim, se o cliente sabe comprar, ele vai conseguir sobreviver, vai conseguir ficar no mercado e vai pagar os honorários, né? Então, a gente vive dos honorários da empresa. Então, a gente tem que estar fazendo com que ela prevaleça, continue por vários e vários anos até que a intenção da empresa que ela abre e não tem intenção de fechar. Se for contratar, aí não é Coca-Cola da vida, né? Verdade, meu cara. Danúbio, a gente já está aqui, quase chegando aqui a uma hora. Nós temos aqui várias perguntas, mas eu vou ter que selecionar algumas delas, porque senão vai ficar muito longa aqui a nossa conversa. Mas eu, Mas, eu vou tentar responder de forma mais sintética, né? beleza. Não, pode responder tranquilo. Aqui é a nossa primeira conversa, e eu acredito que a gente vai conversar outras vezes ainda, e vai dar espaço para a gente abordar, né? Esse é só o primeiro passo, né? Não vai faltar oportunidade a gente de conversar, principalmente na área que mais dói nos empresários, na parte tributária, ICMS, muito complicado. Quando a pessoa está numa realidade, de uma hora para outra, vai jogado em outra realidade. E aí isso tem um impacto financeiro enorme, né? Se você pegar os decretos que saem, do Estado manda, ó, tu manda levanta teu estoque, tá aqui a memória de cálculo, tu fazer o cálculo dessa forma, vai lá e calcular o valor do imposto que tem para pagar, e tu tem 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes para pagar. Tem um ICMS que está no estoque, tu não vendeu a mercadoria, não. Está lá. Tu comprou, aí olha só a situação, o impacto financeiro na empresa. Comprou a mercadoria, passou no imposto fiscal, pagou imposto. Desembolsou o dinheiro para pagar a mercadoria, muitas vezes nem vendeu. A mercadoria está toda lá dentro de casa, só esperando, prospectando para vender. Aí vem a Cefaz e diz, olha, tu agora vai levantar o estoque e pagar a mercadoria. Vai pagar o estoque sobre a mercadoria. É uma mercadoria que tu comprou, que estava por R$ 100, estava em custo, chegou no caso de custo de R$ 100, de uma hora para outra ela se transforma em 120.
E aí, quando é que eu vou vender essa mercadoria? Quando é que eu vou vender, quando é que eu vou recuperar esse dinheiro? É bem complicado. Então, eu sempre falo com os clientes hoje, alguns clientes, eu digo, olha, vocês não precisam, hoje a realidade é diferente, vocês não precisam ter um estoque exorbitante, você só precisa ter o estoque para não faltar. O cliente chega na sua loja e não faltar. Porque não adianta você comprar uma mercadoria, comprar 10, 15, 20 itens daquela mercadoria, se aquilo sai uma vez, um item, dois itens por mês. Aí tu compra essa quantidade toda, vai passar um monte de mercadoria empacada, o dinheiro parado, a partir do momento que ela está lá dentro da tua loja, ela não está, enquanto ela não vai vender, ela está só se transformando em custo, porque ela está consumindo funcionário, está consumindo aluguel, energia, telefone, teu trabalho, o espaço de armazenamento, se é um prédio para alugar, está lá o espaço, ela está ocupando aquilo, o espaço que ela está ocupando também é dinheiro, né? E aí, além do ICMS que a Cefaz escolheu para ter estoque, está lá parado, e porque ele não está conseguindo vender a mercadoria, ela tem o custo dela está só aumentando. Quando conseguir vender, talvez nem recupere mais o custo. Pois é, meu cara. É complicado. Me diz uma coisa. No início da nossa conversa, quando eu perguntei sobre os primeiros passos para se montar uma empresa, você falou que uma coisa muito importante é a questão da escolha do regime tributário ou regime de tributação. E você citou 3 desses regimes, que é o regime Simples Sim, Nacional. o Aliás, Brasil foram 4, né? Foram o MEI, é o meio também, né? o Simples Nacional, o Simples Nacional, o regime normal, que se divide Lucro em real. dois, né? Lucro Lucro real e real lucro e lucro presumido. presumido. Aí eu queria te perguntar uma coisa. Esses 4 regimes, MEI, Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, a única coisa que muda dentre eles é a quantidade de imposto que o empresário paga? Não necessariamente só o imposto, certo? O imposto é apenas um detalhe, certo? Se você pegar, se você que é empresário que quer do Simples Nacional pegar lá a guia, que vai todo mês para pagar, ele vai ver lá que, dependendo da atividade dele, pode até ter 8 impostos do Simples, né? Que é o PIS, o COFINS, contribuição social, imposto de renda, o ICMS, o ISS e o IPI. Tem todos esses impostos lá embutidos. Quando você sai do Simples Nacional, se você sair do Simples Nacional, aqueles impostos todos eles vão existir. Só que em vez de você pagar numa guia, você vai pagar em guia separado, com regras de apurações diferentes. E aí eu sempre digo, qual é a maior diferença que você tem? Qual é a diferença que você tem de um regime para o outro? Eu sempre digo que a maior diferença de um regime para o outro é a informação. É a informação que você vai ter que prestar para o fisco e principalmente a qualidade da informação que você vai passar para o fisco. Enquanto o MEI, o Simples Nacional, é uma informação totalmente sintética, você só vai somar os valores de receita que é obtido em cada atividade, fazer a segregação. O MEI não tem nem receita, o valor é fixo, então não tem informação praticamente nenhuma para o fisco. Já as empresas que fazem o Simples, você tem que fazer a segregação da receita, das receitas, preencher PGDAs, que é uma declaração, você está confessando que deve aquele débito, e no final do ano, até dia 31 de março, você tem que entregar DFIs, que é onde você vai passar as informações de retirada de lucro, alguma retirada de lucro, prolabore, estoque inicial, compras, essas coisas, despesas que foram pagas, mas é uma coisa bem sintética, né? Quando você já passa por lucro presumido, a informação já muda. Já diz, olha, lucro presumido, meu ICMS, eu quero que você dê um custo aqui. Nota, produto por produto, valor de base de cálculo e tudo. PIS e COFINS também, da mesma forma. Então, se você pegar a FD do ICMS, vai também ter as informações de PIS e COFINS dentro daquela cabezinha. E aí, você entrega a informação, a informação acessória, porque existem dois tipos de obrigações, né? Existe a obrigação principal, que é o imposto, e a obrigação acessória. E eu, como tem obrigação acessória, entendeu? Cada imposto tem no mínimo uma ou duas obrigações acessórias para ser cumprido, para cada imposto. Pode não ter mais, né?
E aí, quando você passa de lucro presumido, além da sistemática, as alíquotas também mudam e a quantidade de obrigação acessória. E já é uma obrigação acessória, já é uma coisa mais detalhada, né? Já tem mais um nível de detalhamento. Quando você vai para o lucro real, aí a coisa totalmente muda a figura. Muitas dizem que o lucro real é o bicho-papão, né? Por quê? Mas por que o lucro real é pessoal, é muito visado e acho que é muito complicado? Por causa da informação. É tudo analítica. Você tem que dizer de onde veio, para onde foi, cada produto, como foi vendido, base e tal. Então, é uma informação totalmente analítica, né? E aí, uma análise de informação muito detalhada, muito grande. E as apurações do lucro real, no total tem imposto de renda e contribuição social, aí você vai pagar realmente aqui em cima do lucro. E aí é onde o bicho pega, porque qualquer deslize ou qualquer informação que você prestou errada, ou prestou de incoerente, ou deixou de prestar, tem reflexo automaticamente no lucro. Então, você digamos, eu apurei meu lucro real, calculei meu estoque, joguei meu lá estoque, calculei meu custo da mercadoria, deu lucro. 3 meses depois, tu descobrei, o estoque não era aquele não, eu não falha aqui. Eu esqueci de agregar aquele custo daquela que eu tive lá. E aí muda de figura, tu já está, o teu custo, quando o estoque vai aumentar, logicamente teu custo vai ser diminuído, né? Se tem um estoque maior, quer dizer que tu precisa vender menos para adquirir aquela receita. Então, consequentemente, tem um reflexo lá no lucro, que aumentou a base de cálculo para pagar mais imposto. Aí digamos, eu esqueci de lançar uma despesa que era dedutível do imposto de renda. Tu deixou de lançar, tu paga o imposto a mais. Ou eu lancei em duplicidade. Tu lançou em duplicidade, reduziu a base de cálculo do imposto de renda, tu pagou a menos. Então, é esse detalhamento, essa informação. A maior diferença que eu digo de um regime para outro é a informação, o detalhe e a qualidade da informação que tem que ser passada. Muita gente acha que principalmente no começo do SPED, você chegava no SPED, dava no validador do SPED, ele validava com sucesso. É isso. Chega dava um alívio dizendo que não, está perfeito. Não, aquilo não é nada. O validador do SPED fiscal não é nada. Aquilo está dizendo, é como se diz, o físico tivesse desenhado um quadrado lá e diz, olha, teu arquivo tem que se encaixar nesse quadrado. É só uma forma. É só uma forma. Não quer dizer que se ele se encaixar nesse quadrado, ele esteja correto, não. É só aquela validação que tem no PVA, é somente dizendo, olha, teu arquivo está dentro do parâmetro que tu quer. Né? A informação que está lá não quer dizer que esteja certo. Portanto, se você pegar uma nota fiscal de R$100 e botar uma alíquota de 1.000%, vai passar. Vai passar porque a regra de validação não vai pegar isso. Então, isso é um erro grotesco, não existe essa alíquota de 1.000%, mas se você botar, vai passar. Porque o que interessa é o parâmetro, não é a informação. A informação que tem que estar lá, que tem que estar correta, é antes. Né? Você antes da informação de você passar para o físico. E aí essas nuances que tem em cada regime. Em cada regime, o nível de detalhamento de informação. Então, para você atender cada um desses regimes, você precisa ter um certo conhecimento, uma certa estrutura na empresa, um certo controle, um controle a mais para adequar em cada um dos regimes. Massa. Show de bola. Meu caro amigo Danúbio, estamos aqui chegando no final da nossa entrevista, do nosso podcast. Eu gostaria de dizer que foi um prazer imenso contar com você aqui conosco. Foi muito importante obter acesso aos seus conhecimentos e te agradeço por compartilhar o que você sabe com a gente. E espero que você volte aqui outras vezes para continuar compartilhando conhecimento conosco. Eu é que agradeço, porque assim, a gente compartilha conhecimento, porque a gente sabe, aprende com os colegas e, como se diz, você aprende muito mais ensinando e compartilhando o que você sabe do que mesmo estudando livros ou questionando alguma coisa. Então, você passa a questionar com colegas, a discutir suas ideias, a passar o pouco que você sabe, que a gente sempre sabe pouco, né? Tem uma frase uma frase que uma vez eu escutei e realmente eu uso de exemplo. Todos somos ignorantes, só que em assuntos diferentes.
Ninguém, ninguém domina tudo, né? Então, quem acha que domina tudo, que sabe de tudo, então não sabe de nada. Verdade, meu cara. É uma frase que eu gosto muito, inclusive. Pois é isso aí, meu amigo. Pois muito obrigado. E se alguém tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato com você para esclarecer alguma coisa, como é que essa pessoa ela pode chegar até você? Tem algum e-mail, rede social, telefone? Eu uso bastante o WhatsApp, certo? O WhatsApp, você tem, não sei se tem número, pode deixar disponível. E assim, eu sou das pessoas que eu não me preocupo em ensinar o que eu sei, certo? Eu gosto de ensinar o pouco que eu sei, o pouco que eu aprendi, o pouco que eu batalhei para aprender. Eu gosto de compartilhar. Já alguns colegas ligam para mim perguntando, quando eu não sei, eu também ligo, também pergunto. Eu até cuido muito o Felipe, o George, foram colegas nossos na especialização, e sempre, quando foi, a gente está discutindo algumas coisas, quando a gente pensa, ei, Danilo, liga para mim, Danilo, como é que está isso aqui? Está assim, vamos analisar, vamos analisar. Eu ligo para a George, como é que está entendendo isso aqui? Felipe, como é que está entendendo isso aqui? E aí a gente vai discutindo. Tem dois caras que eu também admiro bastante, que não são como eu, nunca estão prontos, né? Sempre estão batalhando. Mas, assim, eu gosto muito do que eu sei e eu vou compartilhando. Né? Se, se eu morrer, alguém que tem um pouco conhecimento que eu compartilhei vai ficar aí. Né? É o que importa, né? Tem uma frase daquele professor mais Sérgio Cortella que ele diz que você só morre quando as pessoas que ficaram me esquecem. Mas enquanto elas estiverem lembrando de você, você permanece imortal, né? Ou, ou, Rapaz, então, ou então, como uma frase que uma vez escutei, você se torna um imorrível, né? rapaz, você gosta de ler, né? Eu já gostei, ultimamente eu parei bastante de ler, passei a ler muito mais legislação, a questão de mais legislação, mas hoje eu disse, não, eu vou dar uma maneirada em legislação e partir para outras coisas também. Né? Eu sou daquele tipo, não interessa o assunto. Se for uma coisa que vai agregar algum valor, mesmo que seja aquela, como você diz, aquela cultura inútil, mas se for para aprender alguma coisa, então é comigo mesmo. Então não tem Bah, que ir ruim, não. legal. Pois, meu amigo, muito obrigado. Novamente foi um prazer. Sucesso para você e que logo, logo a gente possa estar aqui trocando mais ideias e compartilhando conhecimento com as pessoas. Muito obrigado. Até mais. Valeu, Estamos aí na luta. Valeu, Ed. valeu.